também é daquelas pessoas que está sofrendo de saudade da Fórmula 1 durante as suas férias de verão? Então vem comigo que eu conto no vídeo a seguir algumas sugestões do que você pode fazer para o tempo passar mais rápido. Eu sou a Natália De Vivo e esse é o Primeira Curva, onde a confusão acontece. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem, estamos no meio das férias de verão, da pausa da Fórmula 1 na temporada 2021. A última corrida foi o GP da Hungria, aquela corrida maluca que teve o strike do Bottas, e a próxima etapa, o próximo GP, acontece só no próximo final de semana, o GP da Bélgica, lá em Spa-Francorchamps, e que vai ter as primeiras atividades só no dia 26 de agosto, com o início dos treinos livres. Então, a gente tem aí mais de uma semana, a gente tem mais uma semana e meia de espera antes de ver os carros acelerando mais uma vez na pista. Então, pensando nisso, eu decidi trazer aqui algumas sugestões do que fazer enquanto a gente tá nessa expectativa, tá nesse aguardo da retomada do campeonato 2021 e separei alguns documentários e séries que você pode assistir enquanto não recomeça a Fórmula 1. Eu escolhi filmes e documentários e séries tanto da Netflix quanto da Amazon Prime Video, então eu espero que você goste das minhas sugestões. Vou começar pela Netflix e é claro que a minha primeira sugestão não poderia ser outra, além de Drive to Survive ou Dirigir para Sobreviver. Acredito que muita gente aqui já assistiu, que é a série totalmente dedicada à Fórmula 1 da Netflix, com 2 temporadas que contam a história dos anos de 2019 e 2020 na Fórmula 1, Todos os bastidores, tudo o que rola na categoria, tanto dentro quanto fora das pistas. É uma série bastante legal, eu acredito, mais uma vez, que vocês já tenham assistido, mas enquanto a Fórmula 1 volta, vale a pena dar aquela revisitada nas temporadas, relembrar o que aconteceu, comparar como estava há 2 anos e como está atualmente o grid. Então eu acho que isso ajuda bastante a pelo menos começar a suprir essa falta que a gente tem sentido da Fórmula 1. Outro documentário que eu trago aqui, na verdade agora é um documentário, é sobre o Fangio, Juan Manuel Fangio, que chama Fangio, o Rei das Pistas. É um documentário de 2020 com 1h30 de duração, também da Netflix, e que conta a história do campeão de Fórmula 1 argentino, ele que fez história, correu ainda na fase inicial da Fórmula 1, da categoria, então ele fez história para o país, o argentino com maior sucesso na principal categoria do automobilismo mundial. Então é um documentário que vale a pena aí para conhecer um pouquinho mais a história do competidor. Outro que eu trago agora é um filme que chama Kart Nervoso. É um filme de 1h43 que conta a história de um garoto que passa a disputar corridas de kart e ele vai ter aí o apoio dos amigos e de um ex-piloto. Bom, esse é um filme mais fantasia mesmo, mas que tem a temática do automobilismo, tem a temática do esporte a motor e tem a temática de corridas de kart, que eu acredito que são uma das corridas mais divertidas da gente assistir, uma das corridas mais legais da gente acompanhar. E bom, é um filme de 1 hora, quase 2 horas, serve para passar o tempo e lógico, sem deixar o automobilismo de lado pra gente continuar nessa coisa de petrolhead. Outra sugestão que eu trago também da Netflix chama Hyperdrive, que é uma série que conta com 1 temporada até o momento e conta a história sobre pilotos de drift. São grandes pilotos de drift, são pessoas que dirigem aqueles carros em pistas bastante famosas com obstáculos. Então é uma coisa um pouquinho mais diferente, foge bastante da Fórmula 1, eu diria, porque primeiro são carros preparados, carros tunados, como a gente diria, não são carros de Fórmula, mas é uma coisa diferente, um tema bastante diferente, mas que engloba o esporte a motor, o drift não deixa de ser esporte a motor, e aí é uma outra vertente desse esporte que você pode conhecer, e bom, mal não vai fazer, então vale a pena dar uma conferida. Agora eu vou passar para sugestões que estão disponíveis no catálogo da Amazon Prime Video, e o primeiro também não poderia ser outro além de Fernando. Sim, o nome da série é Fernando e conta a história de Fernando Alonso, não basicamente a história, mas o pós-Alonso, depois que ele deixou a Fórmula 1 lá no final de 2018. Então, conta a aventura dele no Rally, conta que ele participou do Dakar, na Indy, toda essa história por trás do espanhol depois que ele decidiu deixar a categoria. Agora ele já está de volta à Fórmula 1, mas conta bastante, é uma temporada que acompanharam, a equipe de gravação acompanhou ele em todos os passos dessas novas aventuras que ele
decidiu embarcar depois que ele deixou a categoria, depois que ele deixou a Fórmula 1. Então eu acho que vale bastante a pena conferir, porque o Alonso é aquela coisa, a gente fala que ele tem aquele espírito driver, não importa aonde ele está correndo, ele quer correr, ele quer participar, e eu acho que ele é um grande piloto por conta disso. Ele fez história na Fórmula 1, eu acho que ele entra como um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1. Então a gente conhece esse também outro lado do Alonso e também tirar um pouquinho dessa imagem que a gente tem dele ser um piloto meio arrogante, meio choronzo, como era conhecido, vale a pena assistir. Outro documentário que tem na Amazon Prime Video chama Le Mans, Paixão pelo Desafio. Na verdade, é uma série que conta com uma temporada e acompanha 6 equipes que competem na principal corrida mundial de endurance, né, que são as 24 horas de Le Mans. Então conta todo esse processo da participação da prova, como que é os bastidores da corrida, como é estar lá no circuito. Então, as 24 horas de Le Mans é uma das principais corridas do mundo, né, uma corrida tão icônica, faz parte da tríplice coroa, né, do automobilismo, que compõe as 500 milhas de Indianápolis, as 24 horas de Le Mans e o GP de Mônaco. Inclusive, o Fernando Alonso está tentando perseguir essa tríplice coroa. Ele já tem uma vitória em Mônaco, já tem uma vitória em Le Mans, tem 2 vitórias em Le Mans, se eu não me engano. Agora só falta Indianápolis, ele está aí tentando. Então vale a pena também conhecer um pouquinho mais sobre essa corrida tão importante do Mundial de Endurance e também para o automobilismo mundial. Agora é um documentário brasileiro que chama O Fantástico Patinho Feio, que tem 1h15 de duração e conta a história do carro construído para os 500 quilômetros de Brasília, uma tradicional corrida que tinha lá em Brasília. 4 amigos se juntaram para construir esse carro. Então, é um pouquinho também da história do automobilismo nacional, que eu acho que é bastante importante da gente exaltar. Está disponível no catálogo do Amazon Prime Video, então eu acho que vale a pena vocês irem lá conferir. Bom, na Amazon também tem o Enzo Ferrari, A Paixão de um Homem, que é um mini documentário, na verdade, com 2 episódios só, cada um com quase 2 horas cada, e que fala um pouquinho sobre a história do fundador da Ferrari. Então imagina, ele conta um pouquinho sobre a sua história para um jornalista, e a partir disso, a partir dessa entrevista, de tudo mais, tudo que eles conversaram, acabou surgindo esse mini documentário. Então eu acredito que, inclusive, vocês tifossi vão gostar muito de conferir. E bom, a minha última sugestão da lista chama Grand Prix Driver, é assim que chama mesmo, não tem tradução, que é um documentário que mostra os bastidores da pré-temporada de 2017, que acompanha a McLaren. Então o Fernando Alonso volta aí mais uma vez, indiretamente, nem que seja, aí para a lista, mas eu acredito que é bastante legal, porque em 2017 a McLaren ainda estava patinando, não estava nessa boa fase que ela está agora na Fórmula 1, então é legal ver como que eram os bastidores da equipe naquela época, porque a pré-temporada é sempre quando encontra os primeiros problemas que pode encontrar no restante da temporada, então é bastante legal e é sempre bom ver os bastidores da Fórmula 1, é sempre legal ver aí o por trás das câmeras ou por trás dos carros, podemos dizer assim. Bom, essas são algumas sugestões que estão presentes aí, tanto na Netflix quanto na Amazon, mas a gente sabe que existem muitos outros documentários. Tem o do Frank Williams, por exemplo, tem o do Ayrton Senna, tem documentário sobre a MotoGP. Então, eu peguei as que são, teoricamente, as mais fáceis de acessar e os mais fáceis de vocês conferirem antes do reinício da Fórmula 1 em 2021. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês já assistiram algum desses, qual vocês gostam. Deixa aqui embaixo também outras sugestões pra gente ir montando aí uma biblioteca virtual, uma locadora, podemos dizer assim, virtual de documentários, séries e filmes sobre automobilismo, Fórmula 1 e tudo mais. Quero que vocês comentem bastante aqui embaixo. Aproveita e compartilha com amigos de vocês também, para eles também conseguirem matar um pouquinho da saudade de automobilismo, um pouquinho da saudade da Fórmula 1. Não esquece de deixar o seu joinha para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e merece ser entregue para mais pessoas. E se vocês quiserem ir além e receber conteúdo exclusivo do Esporte a Motor, basta entrar no perfil do F1 Mania, clicar no botão de Seja Membro e escolher uma das 3 mensalidades que melhor se encaixam com você. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!